Bem-vindos ao Que Dúvida, o seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E a dúvida de hoje é movimento uniformemente variado. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é dar continuidade aos nossos vídeos anteriores. Vínhamos definindo várias grandezas importantes, dei uma olhada nos nossos vídeos anteriores, falamos já de movimento uniforme, definimos no último vídeo o que vem a ser aceleração e agora a gente vai definir movimento uniformemente variado e vamos chegar à equação deste movimento. Primeiro, eu quero destacar uma coisa bastante relevante. A gente é acostumado lá na matemática a trabalhar as equações, fazer a álgebra desde lá do sexto, sétimo ano do ensino fundamental, aparece o x, aparecem várias variáveis e a gente vai se acostumando. Quando chega na física, essas grandezas elas se transformam levemente, passa em suas nomenclaturas, o x deixa de ser x, o y desaparece e a gente começa a falar em velocidade, em tempo, começa a falar em posição, que no caso é a grandeza x em física, às vezes é o s, e às vezes a gente parece que está falando de coisas diferentes, né? Mas eu quero fazer uma associação clara entre o que a gente está falando aqui e a matemática que você já conhece, para que você perceba que a física não é tão difícil assim. A gente vai trabalhar aqui, por exemplo, hoje com a equação do primeiro grau, aquela que não existe termos acima do termo linear, não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, que lá na matemática você olhava para esses exercícios e falava, esse é fácil. Quando vem a mesma equação do primeiro grau em física, você chega e fala, caramba, física é difícil, não consigo fazer. Vamos dar uma olhada? Vamos definir movimento uniformemente variado. Ó, é aquele onde a aceleração, que a gente definiu no vídeo anterior, é constante, ou seja, ela não muda. Só ela não pode ser nula. Se não tiver aceleração, o movimento não varia, tá certo? A velocidade não varia. Então ela é constante e não nula para qualquer intervalo de tempo. Vamos de novo? É aquela onde a aceleração é constante e não nula para qualquer intervalo de tempo. Então eu tenho um movimento, por exemplo, desta caneta, subindo e descendo. Em todo o intervalo de tempo, durante este movimento, a aceleração deste movimento foi constante. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade. Quando a caneta estava subindo, ela estava sob a ação da gravidade parando ela, e quando ela estava descendo, ela estava sob a ação da gravidade empurrando ela para baixo, até chegar na minha mão e eu segurei, ok? Mas em todos os intervalos de tempo, ou seja, daqui até aqui, a aceleração era exatamente a mesma. Ela sai da minha mão com uma velocidade inicial, a partir do momento que ela deixa a minha mão, a única aceleração agindo sobre essa caneta é a aceleração da gravidade. Uma hora contrária ao movimento, ou seja, parando esse movimento, outra hora acelerando esse movimento, aumentando a velocidade quando ela está caindo, ok? Então, a aceleração é constante e não é nula, porque quando a aceleração é nula, o movimento é uniforme, que nós já vimos nos vídeos anteriores, em qualquer intervalo de tempo. Neste caso, em que a gente tem aceleração constante, a aceleração instantânea, em qualquer momento que eu parar e tirar uma fotografia, a aceleração naquele momento ela vai ser sempre igual à aceleração média, porque é a soma de números iguais dividido por um intervalo, pelo número de vezes que você somou para saber a média da aceleração, certo? Então ela vai ser sempre a mesma. Então, isto aqui define movimento uniformemente variado, ok? Aceleração constante. Vamos então escrever uma equação para esse movimento. Tá? A equação do movimento uniformemente variado a gente vai fazer assim, ó. A aceleração a gente sabe que é igual à aceleração média, certo? O que é a aceleração média que a gente definiu no vídeo anterior? Variação da velocidade, ΔV, dividido pela variação pelo intervalo de tempo, pelo ΔT. Então, velocidade final menos a velocidade inicial, dividido por tempo final, intervalo de tempo final, menos o tempo inicial.
A igual a V menos VI, T menos TI. Simplesmente pego esse T menos TI aqui, ó, e passo multiplicando por A. Fica V menos VI, do lado de cá, igual a A vezes T menos TI. Mas como o intervalo de tempo eu sempre posso começar do T igual a zero, TI eu faço igual a zero. Então isso aqui, ó, vai para zero. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial, que eu passo para cá, troco o sinal, mais a aceleração vezes o tempo. Essa aqui, ó, é a velocidade, a equação horária da velocidade em função do tempo. A velocidade está aqui, o tempo está aqui. Se você voltar lá nos seus conhecimentos de matemática, é como se o V fosse o meu Y e o T fosse o meu X. Ó. Y é igual a uma constante, que é a velocidade inicial, mais A vezes o X. Ora, A é outra constante, por definição. Então, olha só, Y é igual a AX mais B. Não foi assim que você aprendeu a equação a equação de primeiro grau? Y igual a AX mais B. Aqui, ó, o Y é o meu V, o B é o meu VI, velocidade inicial, o AX é o A, de aceleração nesse caso aqui, vezes o X, que passou a ser o tempo. Então, é a equação de primeiro grau, onde o que eu estou olhando aqui é qual é a potência que eu tenho na variável t. Aqui eu tenho t elevado a 1, né? A primeira potência, ok? É uma equação de primeiro grau. Antes, quando você, lá na matemática, olhava, só tem equação do primeiro grau, você fala, tá fácil. Na física, é a mesma coisa. As equações de primeiro grau, elas são muito fáceis de serem resolvidas. Em geral, você vai ter as constantes e você vai achar uma variável em função da outra. Dada uma, você encontra a outra. Dada a aceleração, você encontra a velocidade. Dada a velocidade, você encontra a aceleração. Ok? Entendeu, então, em relação à equação do primeiro grau na matemática, que você achava fácil, e a equação do movimento aqui em física, associando a velocidade com o tempo, levando em consideração aqui o movimento uniformemente variado, ok? Vamos então agora chegar numa outra equação extremamente importante, que é a equação de Torricelli. Ela vai associar velocidade com posição e a gente não vai ter a variável tempo. Por quê? Porque muitos problemas a gente elimina o tempo, ou não é dado o tempo, o intervalo de tempo em que acontecem as coisas, e a gente tem como calcular mesmo assim a velocidade final, a posição onde o objeto foi parar, dadas as outras grandezas, ok? Vamos então deduzir a equação de Torricelli a partir do próximo quadro. O que a gente vai deduzir agora é a equação de Torricelli. A gente está acostumado a utilizar as três equações para a solução de problemas em cinemática. A equação que a gente mais utiliza é a equação que a gente falou agora, que é a equação do movimento, que associa velocidade em função do tempo, dada uma aceleração constante. Tem a equação que vai associar a posição em função do tempo e tem uma equação extremamente importante, que é conhecida como a equação de Torricelli, que ela associa a velocidade com a posição, sem a presença do tempo. Então vamos lá. Está aqui, ó, velocidade em função do tempo, que é a equação do movimento que nós acabamos de falar nela. Posição em função do tempo, ó, aqui é a equação de primeiro grau, né, que a gente falou. Agora aqui é a equação do segundo grau. Eu tenho um t ao quadrado aqui. Lá na matemática era o x ao quadrado. E aqui aparece o t. É a mesma coisa. Equação de segundo grau, ok? Então a gente vai montar um sistema de equações com essas duas equações para que a gente resolva esse sistema de equações na variável t. Ou seja, eu vou desaparecer com o tempo aqui nessas duas equações, ok? Vamos lá? Então, primeira coisa, eu pego a equação 1, v igual a velocidade inicial, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, e isolo o tempo. Eu quero desaparecer com o tempo, ok? Sistema de equações, vocês já viram isso. Então, tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Ponto. Guardo isso aqui, ó. Pego este tempo, eu quero sumir com isso, né? E substituo
na equação do movimento, que associa espaço com espaço em função do tempo. Quando eu substituir aqui, olha, onde tem t, eu vou pôr v menos vi sobre a. Não foi isso que eu concluí da equação 1? Então, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai desaparecer da minha equação. Só que aí depois tem um processo de simplificação. Vamos lá? Então, substituindo esta expressão na equação de número 2, onde tem t, eu coloco v menos vi sobre a. Então, repito, S igual espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Onde tem tempo, coloca velocidade menos velocidade inicial sobre aceleração. Ok? Mais aceleração sobre 2, tempo ao quadrado. Ó, tempo ao quadrado, v menos vi sobre a ao quadrado. E agora é só uma sequência de passos algébricos para a gente chegar nesta equação aqui, ó, simplificada. Notem que nesta equação aqui não tem a variável tempo, certo? Essa aqui é a forma ainda não trabalhada da equação de Torricelli. Vamos trabalhar bastante ela agora no próximo quadro, para ela ficar uma equação simplesinha, bonitinha para a gente utilizar nos exercícios. Vamos lá. Então vamos lá. Só álgebra, mas é importante que você acompanhe. Peguei o tempo, substituí na equação S igual a SI mais VI t mais A sobre 2t ao quadrado. Então aqui é t e aqui é t ao quadrado, ok? Só fazer continha, ó. S, repito, ó, S igual a SI, vou pegar aqui para acompanhar melhor, S igual a S, SI, SI, aqui eu faço essa multiplicação aqui, ó, distributiva, VI, V, VI menos VI ao quadrado, sobre A. E aqui eu faço produto notável, para quem está acompanhando os vídeos do professor João Marcos, ele acabou de iniciar uma playlist sobre isso. Tem playlist de produtos notáveis lá na matemática para quem não lembra, revisão de matemática. V menos VI ao quadrado é um produto notável, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, quadrado do primeiro, V ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, V vezes VI, mais VI ao quadrado. Só que eu já multiplico por esse A sobre 2 aqui, ó. 2A aqui. Esse A ao quadrado aplica também no A, porque é uma fração, né? 2A ao quadrado. E esse A eu faço a distributiva aqui depois do produto notável. Então aqui tem vários passos, mas você consegue acompanhar. Se está em dúvida, vai lá na playlist de matemática. Aqui fiz então essa substituição. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre A e 2A ao quadrado, que é 2A ao quadrado. 2A ao quadrado dividido por A dá 2A. 2A vezes esse cara aqui. 2A ao quadrado dividido por 1, ó, tem que fazer com esse também, vezes SI. Então, começa 2A ao quadrado vezes SI. 2A ao quadrado dividido por A dá 2A. 2A VI, V. 2A VI ao quadrado, ok? Isso matou esse termo. Agora, esse termo aqui, ó, 2A ao quadrado dividido por 2A ao quadrado, dá 1. Vezes esse termo, repete ele todo. AV ao quadrado menos 2A VVI mais AVI ao quadrado. Beleza? Agora vou ver tudo que eu posso somar aqui, ó. Passo este cara aqui, multiplicando para o lado de cá, 2A ao quadrado S, e aí eu vejo, ó, 2A ao quadrado SI. Tem alguém aqui para eliminar ele? Não. Repito. 2A VI V menos 2A VVI. Este cara aqui some com este cara aqui. Estão cancelados. Repetindo. Este com este, cancelamos. Menos 2A VI ao quadrado com mais A VI ao quadrado, menos A VI ao quadrado. E o AV ao quadrado, repete aqui. Agora aqui, ó, 2A ao quadrado S com 2A ao quadrado SI menos A VI ao quadrado mais A V ao quadrado. Vou isolar esse cara aqui e esse resto todo aqui, ó. Eu vou passar para o lado de cá, ok? AV ao quadrado é igual 2A ao quadrado S
menos 2A ao quadrado SI mais A VI ao quadrado, ok? V ao quadrado agora, eu vou cortar A, ó. Tenho A aqui, A ao quadrado fica A ao quadrado fica A e A vai embora do lado de cá. Então divido tudo por A, fica V ao quadrado, 2A ao quadrado S, menos 2A SI, mais VI, 2AS, menos 2A SI, mais VI ao quadrado, ok? Certinho? Último passo, V ao quadrado igual a VI ao quadrado, só arrumando, 2AS, coloco em evidência o 2AS menos SI, ficamos então com, quem é esse cara aqui, ó? O ΔS. V ao quadrado, VI ao quadrado menos 2A ΔS, que é a forma da equação de Torricelli que você está acostumado a decorar. Mas aqui você viu que ela vem da equação de movimento de V com a equação de movimento da posição. Só faz um sisteminha, isola o tempo em uma das equações, substitui na outra, faz a álgebra e chega na velocidade em função da posição, ok? Então, você acompanhou aqui com a gente o conjunto de equações do movimento uniformemente variado para você resolver os problemas de cinemática. Então, em breve, um novo vídeo com mais exercícios e continue nos acompanhando, dê joinha no vídeo e até a próxima.